Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor volta a entrar em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, né? O São Paulo engatou uma sequência aí de 4 vitórias consecutivas, 3 delas na competição aí do Campeonato Brasileiro, né? Vencemos Corinthians, Juventude, Fluminense, e aí pela Copa do Brasil a gente venceu o jogo de ida por 2-1 contra o Atlético Paranaense. Como a gente não postou o vídeo ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo do Atlético Paranaense, né, do estádio do Morumbi. O São Paulo venceu por 2-1, mas sinceramente eu acho que foi um problema pro São Paulo essa vitória, porque dava para ter sido mais. São Paulo chegou a fazer 2-0 e teve oportunidade e tava melhor no jogo, tava mandando no jogo, poderia ter feito ali pelo menos um 3-0 na minha opinião, e já praticamente ter sacramentado a classificação para as quartas de final. O 2-1 ficou um pouquinho mais complicado, né? O São Paulo saiu na frente, fez o 2-0 como eu falei para vocês, poderia ter ampliado para cá, poderia aí ter dado uma tranquilidade maior pro último jogo, né, de vai garantir essa classificação para as quartas. Não aconteceu, não adianta agora ficar lá apenas chorando leite derramado, né, ficar lamentando. Vamos pra cima do Atlético. O Atlético não vive uma boa fase, mas a gente sabe, né, que é um jogo decisivo, é uma competição diferente, é na casa dos caras, então vão dar a vida aí em busca dessa classificação que vale muito dinheiro, né, rapaziada? Então, São Paulo precisa tomar muito cuidado nesse jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Mas como o jogo próximo aí é contra o Internacional, vamos focar nessa partida, né, o Internacional que vem muito com altos e baixos nessa temporada, né? O Inter vinha bem no Campeonato Brasileiro, aí joga na Copa do Brasil também em casa e perdeu para o Fluminense, né? Tomou 2 gols com o Everaldo. Então podemos ter duas escalações, tanto São Paulo, tanto Internacional, diferente, né? Sem ser aquele time titular absoluto. Podemos ter algumas alterações dos dois lados, pensando com certeza nesse confronto de Copa do Brasil que vai acontecer no próximo meio de semana, né? Então teremos equipes aí, obviamente, com foco no jogo, né, mas podendo também pensar no meio de semana, buscando essa vaga aí nas quartas de final, já que as duas equipes vão ter que fazer uma logística difícil, né? O São Paulo joga fora de casa e o Internacional joga fora contra o São Paulo e depois contra o Fluminense, né? Então, evitando aí esse desgaste, o Inter pode entrar com uma escalação totalmente diferente contra a equipe do Tricolor. Eu acho que o São Paulo leva uma certa vantagem, né? Não vou dizer um favoritismo, né? Mas jogando em nosso estádio, vindo em uma boa fase, eu acho que o São Paulo pode sim sair com mais uma vitória contra a equipe do Internacional e se colocar de vez no pelotão de cima da tabela, né? Esses 9 pontos nos últimos 9 conquistados foram importantíssimos para o São Paulo sair ali da zona, perto da zona do rebaixamento e se colocar ali em uma posição muito confortável, né? Próximo do G6, tá bom, rapaziada? No vídeo de amanhã a gente vai trazer muita novidade para vocês sobre o jogo, provável escalação nossa, provável escalação da equipe do adversário, pra gente trazer aí pra vocês ficarem 100% atualizados. Vamos trazer, inclusive, né, atualizações pra agora, né? O Alan Franco finalmente renovou o contrato com a equipe do São Paulo, né? Contrato agora estendido por mais 3 temporadas. Ele tem 28 anos de idade, é o titular da zaga do São Paulo, né? Vai estar suspenso para esse jogo, a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Mas precisava renovar logo, né? O jogador já poderia assinar um pré-contrato, pode, né, assinar um pré-contrato, até porque, por enquanto, né, ainda não está regularizado no BID, né, mas já está tudo certinho. Mas o Alan Franco, aí o São Paulo deu uma vacilada, né? O jogador poderia ter saído de graça, né? Mas ainda bem que o São Paulo conseguiu aí essa renovação por mais 3 temporadas e agora o jogador permanece como atleta do São Paulo Futebol Clube, fechou? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa renovação que já vinha sendo, né, um entrave há muito tempo, mas agora finalmente está resolvido. Um probleminha que o São Paulo vai ter, pelo menos para o próximo mês, é a lesão do Wendel, né? O jogador que se machucou nesse último jogo contra o Atlético Paranaense vai ficar aí de cerca de 4 semanas afastado dos gramados após a sua lesão na posterior da coxa, né, rapaziada? São Paulo e lesão é praticamente um casamento, né? O jogador vem, começa a jogar bem, machuca, né? Então, mais um para o departamento médico, além de tantos outros que já tem lá, né? A gente falou de Lucas, Caleri, Oscar sempre, né? Aí, recentemente, também o problema com o Rian Francisco, aí tem o Wendel, o Luiz Gustavo, que já está um bom período afastado, né? E agora o Wendel ficando aí cerca de um mês, então podemos ter aí, obviamente, o Enzo sendo titular dessas próximas partidas, caso haja, né, uma necessidade do jogador ser poupado, o jogador ali evitar um desgaste, ainda tem o Patrick Lanza, né? Que muita gente já tá até esquecendo, né? Porque tem essa disputa. Enzo, Wendel, joga um, joga o outro. Mas
né, agora com essa lesão do Wendel, vai ficar jogando o Enzo e se precisar poupar em algum momento, né, até porque nós temos momentos decisivos, né, nas próximas partidas. O São Paulo já jogou uma decisão nesse último meio de semana contra o Atlético, né, na última quinta-feira. Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, aí tem outro jogo de Copa do Brasil. Nos próximos 2 meios de semana teremos Libertadores, né? Então a gente precisa estar com o time encaixadinho, então podemos ter o Patrick, né, ganhando minutos nesses próximos jogos. Já é confirmado, né, que o Wendel não volta antes da Libertadores, né? Ele só volta após os 2 jogos, inclusive, tá bom, rapaziada? Então, período aí de 1 mês que o Wendel vai ficar afastado. Desejamos melhoras aí pro jogador, que ele volte o quanto antes, né? Tava até melhorando aí, né? Tinha feito a melhor partida dele com a camisa do São Paulo contra o Corinthians, ganhou a oportunidade, ganhou sequência, titularidade, mas acabou se lesionando, né? O São Paulo tá com uma bruxa solta aí que realmente tá muito complicado. Rapaziada, começou a circular nas redes sociais e a gente decidiu trazer aqui para vocês, trocar essa ideia, a possibilidade do Carlos Miguel ser contratado. Vocês lembram do Carlos Miguel, que em 2024 tomou o lugar do Cássio, né, um dos grandes ídolos da história do nosso rival Corinthians, estava com a moral lá em cima, foi negociado pela equipe do Nottingham Forest, equipe da Premier League, mas agora, né, nessa janela de transferência, da Premier League ainda não começou, o goleiro foi colocado na lista de dispensa do clube, né, ele não vai ficar por lá após apenas 3 partidas oficiais. E o São Paulo, né, algumas equipes aí do futebol brasileiro, para os próximos anos, né, não para agora, tá sim de olho em um goleiro do radar, até pela idade do Rafael. O Rafael é um grande goleiro, um dos melhores do futebol brasileiro, mas já é um jogador com uma experiência, com mais de 30 e poucos anos aí. Então, o São Paulo, né, de olho nessa situação, pelos torcedores, né? A torcida começou a se agitar. E aí, São Paulo, vamos contratar um goleiro? O Jandrei aí no último jogo já mostrou que não é de confiança, apesar de ter achado que o Jandrei não falhou, rapaziada. O Jandrei, pra mim, não é um goleiro assim que, nossa, é nível São Paulo Futebol Clube. Mas eu vi muita gente falando que o Jandrei falhou no gol do Atlético Paranaense. Eu não tive essa impressão, mas concordo que o São Paulo precisa de um goleiro. Não sendo o Jandrei, poderia até dar oportunidade pro Yang, pro Leandro, para grandes goleiros que temos aí nas categorias de base que não entram em campo, né? A gente tá esperando que essas oportunidades apareçam. Se for contratar, o Carlos Miguel, eu acho que, não sei, é um bom goleiro, foi um bom goleiro, teve aquela confusão com o Luciano, né, que ele acabou marcando o Luciano na foto, o Luciano depois respondeu. A gente sabe que isso aí não é empecilho para nenhuma contratação. A gente viu no Benfica, por exemplo, o Richard Rios e o Otamendi, que tinham quase saído na mão ali nas eliminatórias, e depois o Richard Rios foi jogar no time que o Otamendi joga hoje, né, os dois até viraram amigos. Então essas confusões aí no mundo do futebol acontecem, depois os caras jogam junto, faz parte, né, rapaziada? A gente tá vendo uma nova confusão aí no futebol brasileiro, o Hulk e o Wallace Ian, daqui a pouco os caras jogam juntos também. Então, a gente sabe que isso aí pode acontecer, não seria pra mim um empecilho hoje. Ah, o São Paulo não vai contratar o Carlos Miguel porque ele brigou com o Luciano ano passado. Não, acho que isso aí não tem nada a ver, né? Acontece, faz parte. Mas hoje eu acho que o São Paulo não faria esse investimento, né, no goleiro, porque ele foi contratado por cerca de 4 milhões de dólares. Então o São Paulo está contratando jogadores, como vocês sabem, emprestado, livres, próximos de ficar livre, né, rapaziada? Então tá tentando aí segurar os jogadores que tem, né? Assinou agora até 2028 com o Alan Franco, né, que é uma peça fundamental para esse time. Esse trio de zaga para mim tá ótimo. Arboleda, Ferrarese e Alan Franco para mim tá joia. Precisa de um zagueiro reserva, porque o Sabino, minha visão é de que não é um zagueiro de confiança, é um zagueiro que a qualquer momento ele pode entregar, pode fazer uma besteira. Eu acho sim que o São Paulo deve ir atrás de um goleiro para os próximos anos, né, até porque o Rafael tá representando demais, mas é um jogador aí que daqui a algumas temporadas vai se aposentar. Então São Paulo é um time que precisa, obviamente, tá com isso planejado. Então, como muita gente começou a falar do Carlos Miguel, né? Então a gente resolveu trazer esse nome aqui para vocês. Até o momento não existe nenhuma negociação e acho que ele pode inclusive permanecer no futebol europeu, né? O jogador recebeu algumas sondagens aí, pode passar por empréstimo ou pode ser negociado de maneira definitiva pelo Nottingham Forest, né? O Nottingham Forest, que é uma equipe que sempre gosta de jogadores brasileiros, né? Tem o Murilo, ex-Corinthians, tem aí também o próprio Carlos Miguel, o Morato, né, ex-São Paulo, tinha o Danilo que foi pro Botafogo, aí trouxe agora, né, o Jair e também o Igor Jesus do próprio Botafogo, né, então é uma equipe que tá de olho aí nos brasileiros, mas o Carlos Miguel não está no plano do clube. Você contrataria, você faria esse investimento, Carlos Miguel aí
provavelmente livre no mercado, né? Livre assim, né? À disposição para ser negociado, né? Não livre de contrato, né? Porque para conseguir teria que fazer esse investimento aí com o Nottingham Forest, a não ser que o clube aceite um empréstimo. Aí seria uma negociação diferente, mas eu acho que não precisaria de um empréstimo agora, já que temos um bom jogador para a posição. O problema é, acontece um probleminha com o Rafael. Vai jogar o Jandrei em um grande jogo, em um clássico, em um mata-mata de Libertadores, um mata-mata de Copa do Brasil? Para mim, o São Paulo precisa sim de um goleiro, mas neste momento sem nenhuma loucura. Fechou, rapaziada? Então, essa é a minha opinião. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo para você não perder nenhuma notícia. Se você acompanhou o vídeo até aqui também, dá uma moral pra gente, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Não custa nada e você vai estar ajudando bastante. Fechou? Volto amanhã com muitas novidades. Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!